O programa Jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Conhecer diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira, menino, pense na noite bonita, neste 3 de abril de 2025, mês de abril chegando, aí vem o quê? Eu tô pensando nos feriadões, ora, Páscoa, aí vem também o quê? O mês do Livro dos Espíritos, não pode esquecer, aí o que passou também? O aniversário do nosso ariano preferido, além de Chico Xavier, o nosso querido Allan Kardec, porque Chico Xavier foi ontem, se ele tivesse encarnado. Então, será que o espiritismo também, os arianos estão engajados? Estão sim também, mas vamos deixar de conversa que hoje a nossa noite promete. E nada melhor a gente iniciar o quê? Com a prece inicial. Alô, 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 da Pitorescolândia, o nosso pitoresco Sam Jader fará a prece inicial. Valeu, Paloma. Olá, ouvintes, olá a todos que estão aqui conosco, prestigiando o Cuscuz com o Espiritismo. Vamos todos acerenar os nossos ânimos, quem se sentir à vontade, feche os olhos, ou baixe a cabeça, ou fixe seu olhar num ponto fixo no teto. Vamos mentalizar a figura amorosa de nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos, Divino Mestre, abençoai a noite de hoje, que tantas bênçãos já promete, mas permaneça conosco, enquanto compartilhamos aqui ensinamentos tão valiosos para nossas vidas, com a tua graça, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Antes de chamar o JP para fazer a música, né, para iniciar daquele jeito, um aviso para você do ES Jovens, da Mocidade, do Lar dos Humildes. Sintoniza aqui com a gente, fica no chat do site da Web Rádio, que tô sentindo o cheiro de quê? De sorteio. Você tá com sorte hoje? Está com sorte? Não tá, mas vai ter. Você vai ficar sintonizado aqui com a gente, vai lançar a pergunta, o pessoal aqui da rádio vai lançar a pergunta. Responde no chat. Quem acertar a pergunta no chat, menino, ganha um brinde, um mimo maravilhoso, bem cuscuzeiro. Vamos fazer a nossa música. Cadê a nossa música? Cadê ele? Nosso DJ, que fez DJ Pérez Hilton se aposentar. Papoca, DJ JP, que vamos harmonizando. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Web Rádio Café. Paixões terrenas que nos afastam da estrada, a caminho do amor, da paz e da fraternidade, todos juntos sem temor, semeando a caridade. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Pro futuro melhorar, precisamos dar as mãos, trabalhando sem parar, ajudando a cada irmão. Que seja a humildade o instrumento das mocidades. Essa é nossa missão, que nos leva à perfeição. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos
Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Eita, menino! Um reggae desse é muito babado. Já sintonizei aqui com meus antepassados e vamos iniciando nossa noite com o quê? Com cuscuz e água fluidificada. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, lembra daquele negócio que eu falei? De uma surpresa muito boa que vem aí? Eu tô sentindo. Então tá aí a pergunta para você que tá com a gente, do ES de Jovens e da Mocidade. Vai, prepara para responder a pergunta. Tá preparada? Tá preparada? Pois bora. A pergunta é, quem aniversariou essa semana? A dica é, eu já dei a dica no início, né, gente? É uma pessoa muito especial. É Ariano, né, gente? É tudo de bom. Vai, capapoca aí no chat. Quem acertar ganha um brinde já. Um beijo. Agora eu vou chamar ela. Nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólitos. Fala, Carol, diretamente de Quixadá para o mundo. Paloma, eu trouxe um amigo tão legal hoje. É um amigo do coração que foi convidado por nós, pela equipe do Cuscuz. O nome dele é Jaanes. O Jaanes, ele faz parte da coordenação da infância e juventude do Grupo Espírita Renascendo com Jesus. É uma pessoa muito querida nossa, que é integrante da equipe do canal Liga Jovem Espírita. O Jaanes vai trazer uma fala voltada para os nossos jovens, mocidade, de jovens, para os jovens que estão querendo ingressar na doutrina espírita, está aqui sendo abraçado por nós, o Cuscuz, e pelo nosso querido Jaanes. Jaanes, meu amigo, a palavra está com você. Ok, boa noite a todos, boa noite a todas. Com alegria, né, que venho aqui compartilhar um pouco, né, de algumas experiências, de algumas reflexões, né. Agradecer, né, inicialmente a oportunidade aí do trabalho aí pela equipe da rádio, né, o programa, né, com essa iniciativa, né, de atrelar, né, a equipe de juventude do Centro Espírita, né, o grupo de trabalho. A gente vai também falar muito sobre isso aqui, né. Então, agradecer a oportunidade do trabalho, do espaço, e convidá-los, né, convidá-las para esta reflexão, né, do programa de hoje. Né, convido vocês para que juntos a gente possa construir um entendimento, né, sobre o que são essas juventudes, né, espírita que a gente tem, né, quais são as possibilidades que essas juventudes têm, quais são os desafios, né, que também precisam ser superados. E o nosso papo de hoje ele vai passar muito assim, tanto para nós que somos evangelizadores, né, que trabalhamos com juventude, dirigentes, a própria juventude em si. Então é legal a gente abrir um diálogo, né, para conversar um pouco sobre essas possibilidades, esses desafios, direcionando a nossa fala para esses diversos públicos, né? E falar sobre juventude para mim é uma grande alegria, né? Tendo em vista que eu cresço, né? Como pessoa, como ser humano, nesta encarnação, dentro, né, desse movimento de juventude espírita, e
E isso me fez eu ser o que eu sou hoje, do ponto de vista como pessoa, do ponto de vista do trabalho, dos meus ofícios, no meu cotidiano. Então, falar sobre juventude, eu gosto sempre de falar também um pouco através da minha experiência enquanto jovem espírita, que fui e sou também, né? Ainda me considero assim. Então, até por conta, né, do trabalho que realizo utilizando narrativas de vida, né, pesquisa autobiográfica, né, dentro da academia, então gosto muito de partir daquilo que faz parte de mim também, né, daquilo da qual eu vivenciei, experimentei, e aí a gente abria esses leques de experiências e dimensões de possibilidades, né. Então, a minha experiência enquanto jovem espírita foi muito enriquecedora para mim, né? Eu tive uma experiência, né, desde de pequeno, né, visitando algumas reuniões ali da antiga Comunhão Espírita Cearense, né, em companhia de alguns tios que iam esporadicamente assistir algumas reuniões, e eu ia, mas ainda nem eles, nem eu, com nenhum compromisso ali com aquele espaço, mas de gostar de estar ali naquela noite ali na semana, ouvindo aquelas palestras. E aí, depois de muito tempo, eu deixo de ir, até por conta, né, da idade, né, e eles não me levavam mais, e eu retorno à casa espírita justamente nesse período da adolescência, né, ali por volta de 13 anos. Uma outra tia minha fala que aonde eu estava morando ali, no bairro aqui do Alvoene, aqui em Fortaleza, havia um grupo espírita que estava abrindo, né, um grupo de juventude. E aí eu me interessei, vou participar, vou ver o que é, né, aquilo dali. E foi, assim, um divisor de águas, né? Foi um espaço do qual, o Centro Espírita, para mim, foi um espaço do qual me desenvolvi também enquanto pessoa, desenvolvi o hábito da leitura, de falar em público, né? Eu lembro, né, enquanto jovem na mocidade, né, eu usava boné, sempre gostei de usar boné, e eu usava boné assim, tampando os meus olhos, por conta daquela questão da vergonha, né? E eu lembro de uma vez que uma evangelizadora chegou comigo e falou assim: Jane, hoje você vai fazer a prece final. Eu, não, pelo amor de Deus, não faço. Até hoje todo mundo tem medo de fazer prece, né? Você vai fazer a prece, parece um castigo, né? E aí eu, não, vou fazer na próxima semana. Ela, tá certo, você vai fazer a prece de abertura da próxima semana. Gente, eu passei a semana toda decorando uma prece que eu achei no livro espírita. E eu passei a semana toda decorando essa prece porque eu tinha essa responsabilidade de fazer a prece de abertura. Mas para mostrar um pouco de como ele trabalhou essa minha desenvoltura, né, apesar da minha timidez, né, então trabalhar um pouco dessa minha desenvoltura, da oratória, né, da retórica também. Então foi um espaço muito enriquecedor, né, o Centro Espírita em si. E o Centro Espírita do qual eu participava à época era um centro espírita que tinha como prática essa inserção da juventude dos diversos setores da casa espírita, né? Então, haviam jovens na recepção, na biblioteca, nas palestras, no passe, né? Na água frutificada, todo canto tinha jovem ali, né? Participando de alguma maneira ali daquele espaço, né? E um dos espaços do qual me interessei inicialmente foi a evangelização. Né? Eu já tinha uma certa vontade de atuar como professor, achava legal trabalhar como professor, nem tanto na perspectiva de ensinar, mas de aprender, porque eu sempre fui muito curioso, né? Então eu gostava muito de aprender e tudo. Eu achava que como professor eu teria que aprender muita coisa para poder ensinar, né? E aí eu vi no espaço da evangelização um espaço onde eu poderia fazer isso também, né? E envolvendo-me com os evangelizadores ali nos grupos de estudo, iniciei diversos estudos relacionados à pedagogia espírita, às questões pedagógicas, né? E acabei adentrando, né, na área de licenciatura, no curso de pedagogia, né? E ao chegar lá, eu fiquei surpreendido que o meu primeiro ano de graduação, eu já tinha visto tudo do Centro Espírita, muita coisa. Já tinha visto de história da educação, psicologia da educação, sociologia, antropologia, muita coisa. Eu tinha já visto alguns autores, algumas discussões. Então, aquilo ali soou leve para mim, foi interessante, né, poder me aprofundar. E eu comecei a ver o quanto o Centro Espírita e o movimento espírita como um todo, ele era rico,
para a juventude, né? Não só num espaço de formação espiritual, religiosa, mas como um espaço formador do ser em todas as suas multidimensionalidades, né? Porque a partir dessa visão espírita que vamos desenvolver, a gente vai compreender que nós somos seres multidimensionais, né? Nós temos uma dimensão biológica, mas também temos uma dimensão espiritual, uma dimensão social, política, uma moral, ética, sexual. E a gente precisa dar conta da nossa educação, da nossa formação multidimensional, né? E eu percebi que, poxa, o Centro Espírita é um espaço que ele conseguia fazer um pouco disso, né? E colaborava nessa formação. Eu fazendo essa análise a partir do olhar da minha própria pessoa, né? E aí foi nesse momento, né, enquanto jovem, evangelizador, pedagogo em formação, eu começo a me dedicar não só às atividades espíritas, à formação, mas também a fazer pesquisas nessa área da juventude espírita, né, da evangelização. Né? O meu TCC foi sobre a prática evangelizadora nesse centro espírita que eu participava, né? Então a gente fez algumas pesquisas lá sobre os métodos, os recursos que nós utilizávamos na época. E esse meu envolvimento, né, com a juventude fez com que eu me dedicasse cada vez mais, não só na atuação, na arte, né? Também faço parte da banda Cantar e Viver, que né, começou ali no início dos anos 2000, a gente começou no início dos anos 2000, e comecei a trabalhar com essa, me envolvendo cada vez mais com os trabalhos de juventude. E já no período, né, dando um pouco um salto, né, nesse período de doutoramento, né, quando eu estava pensando na pesquisa para o doutorado, eu ainda, né, dando continuidade a essas pesquisas na área de formação juvenil, as questões da religiosidade, né, eu comecei a pensar sobre, poxa, qual poderia ser o meu problema para essa nova pesquisa, né? E aí, em um determinado evento de juventude, na época conhecido como Acamp-me, que era um evento que começou dentro de um centro espírita e depois começou a agregar outros jovens, né? Existiam alguns trabalhos sociais que esses jovens realizavam, né? E me chamou muita atenção, não só o evento em si, mas o resultado daqueles trabalhos nas comunidades que eram assistidas durante aquele evento. E uma fala de um jovem me chamou muita atenção, que foi o start assim, para as minhas problematizações para essa nova pesquisa. Foi quando o jovem ele falou que ser espírita é estar no mundo, né? E não só no centro espírita. Poxa, que interessante, né? Porque eu acho que isso também dialoga muito com quem eu sou, né? Com aquilo que eu estou me construindo, né? E aí eu me debruço em pensar sobre como o centro espírita, como o movimento espírita, ele é um espaço de formação juvenil, né? Um espaço de formação integral para a juventude. E aí eu me debruço, né, em ter experiências mais profundas no movimento de juventude, dialogar com jovens. Aí na época eu adentro na coordenação de infância e juventude, participo de vários outros eventos, né? E a gente consegue, com esses diálogos e essas múltiplas experiências, conseguir compreender, né, tanto as possibilidades, os desafios, as potencialidades que tanto a juventude, o movimento espírita, evangelizadores como um todo precisam ter, né? Tem. E desse envolvimento surgem algumas categorias que são importantes da gente poder dialogar aqui e tanto refletir enquanto jovem, evangelizador, gestores espíritas, movimento espírita como um todo, né? Uma primeira coisa que aparece e que eu acho interessante da gente também conversar aqui é sobre a questão do centro espírita ser um espaço de protagonismo juvenil. Então, a gente percebe que há uma iniciativa no movimento espírita para a promoção, o estímulo do protagonismo juvenil, né? O próprio programa aqui é um exemplo disso, né? Um espaço onde você tem as demandas da juventude, aí você tem também os trabalhadores do centro em outros setores colaborando, né? Então, há essa iniciativa no movimento espírita, né, para essa promoção, para esse estímulo ao protagonismo juvenil,
Mas ainda falta que essas ações elas tenham um diálogo maior, né, mais amplo com a juventude, né, considerá-la plenamente nesse processo, né, de condução, de planejamento das ações. Né. A gente faz muito para, né, e não com. Diferente, né? A gente fazer para o jovem do que fazer com o jovem, né? Ouvindo, né? Trazendo as suas necessidades, as suas demandas, as suas ideias, né? Então, a gente meio que acaba tendo, às vezes, práticas ou posturas ou discursos, né? Que são muito reflexos daquilo que a gente vivenciou, né? E a gente, ao conviver com os jovens, né, há os conflitos naturais das gerações. Né? Então, há uma necessidade hoje da gente conseguir buscar esse fazer com o jovem, né, fazer essas aproximações, para que esse protagonismo ele seja de fato real, né, para que ele possa ser de fato pleno. Né? O protagonista é aquele que está à frente, né, não apenas aquele que executa. Né? Eu falo isso porque até mesmo enquanto jovem, né, nessa breve fala que eu tive aqui, né, as atividades a gente participava, mas a gente apenas executava as coisas que vinham prontas. Quando teve um momento que a gente, eu lembro muito bem da época da juventude, né, então quando teve um momento, de um determinado momento nesse centro espírita do qual participava, que teve eleições, né, do centro espírita, e aí a gente foi pensar assim, poxa, nós não somos trabalhadores, por que a gente não pode voltar? Né? Aí, na época, a gestão que estava no centro falou, não, vocês não podem voltar. Vocês não podem voltar. Por quê? Não, porque não pode. Assim, mas no estatuto não diz que os trabalhadores do centro podem voltar no centro espírita, e nós estamos aqui trabalhando todos os dias da semana, né? Na recepção, na evangelização, na biblioteca, e por que não? Depois, com o tempo, a gente vai ver os interesses por trás que existem de todas as instituições humanas, né, que fazem parte, né, desse mundo de provas e expiações, né? Mas a gente vê que a gente acaba fazendo planos que já vêm prontos, a gente não executa, quando o jovem ele pergunta demais, quando ele quer planejar demais, né? Meio que são cortadas as suas asas, né? E eu acho que é um espaço também de aprender. Então, apesar de ser esse espaço de protagonismo, é preciso que de uma forma mais ampla, os centros espíritas, os movimentos espíritas, eles possam buscar esse fazer com e aprender junto. Né? Que a gente, né, que já foi jovem há bastante tempo, né, a gente também precisa aprender com as novas gerações. Né? A gente sabe que a cada 5 anos, 10 anos, tudo muda muito rápido. Né? A flexibilidade da nossa sociedade hoje é intensa, né? Então, a gente precisa ter esse diálogo constante, né? Então, há de se desenvolver, né, em parceria com esse protagonismo também, o empoderamento juvenil, né? Porque desse movimento de protagonismo, nasce esse empoderamento da juventude, né? Então, esse empoderar significa perceber-se criticamente a realidade social do qual está imerso, comprometer-se efetivamente com a sua transformação, com a transformação do mundo, comprometer-se com o propósito de trabalho, né? E isso só vem com o empoderamento, né? Com essa consciência de si, do outro, do mundo, né? Saber, né, ler esse mundo que está ao seu redor, né? Isso é empoderar-se. E muito da nossa dificuldade, né, de conseguir, vou utilizar esse termo, que ele é um termo muito utilizado no centro espírita, né, de manter o jovem na casa espírita por conta disso. Né? O jovem, por muitas vezes, e é o que eu estou falando de um modo bem geral, né, a gente tem experiências belíssimas em vários centros espíritas, mas o jovem, por muitas vezes, ele não se sente empoderado nesses espaços, né? E aí ele passa um período, ele fica um oba-oba, né? E aí acaba saindo, vai para outra casa, ou então sai do movimento espírita, enfim. Então, é preciso que a gente faça esse trabalho de protagonismo junto com essas ações de mediar e promover esse empoderamento juvenil, né? E esse espaço formador, que é o centro espírita, que é o movimento espírita, ele aparece na pesquisa, né, que foi realizada na tese,
com um espaço importante para esse empoderamento, para esse protagonismo juvenil, mas o centro espírita é o espaço que menos acontece isso, porque os próprios jovens falam na pesquisa, né? Eu realizei tanto uma pesquisa autobiográfica com um grupo menor de jovens, e um questionário, né, que aí pegou um número maior de jovens, né, mais de 100 jovens que participavam à época de diversas mocidades. Então eles falavam que o centro espírita era um espaço importante para esse protagonismo, mas não era nele que isso acontecia de uma forma mais forte. Era o espaço que menos acontecia, porque quando eles colocaram nas falas, nas respostas, apareciam muitos eventos, né? MS, Moage, Acamp, né? As combragens, né? Que na época estavam acontecendo as combragens, a combragem nacional já tinha acontecido, as combragens regionais, né? Nordeste, Norte, Sul. E eles viam que esses espaços externos ao centro espírita eram os espaços onde eles conseguiam ter mais esse protagonismo, né? De ter mais as suas demandas acolhidas, as suas demandas trabalhadas, problematizadas, né? Muito mais do que nos centros espíritas, né? Então parece que quando eles iam para esses eventos, quando eles voltavam, né, eles recebiam um baque, né? Eles sentiam falta daqueles espaços. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Durante as análises, né? Que o quanto esses espaços também eles são importantes. E aí a gente chega à conclusão que não é só esse centro espírita, é o movimento espírita como um todo, né? Porque esses espaços eles compõem as ações do movimento espírita, né? Então, aí vem a necessidade, né, das federativas, das coordenações de infância e juventude, promover mais essas ações, sempre com o interesse de manter essa unidade, né, esse sentimento de unidade, esse sentimento de compartilhamento, de partilhas de experiências, de ações, de encontros, de reencontros, muito mais do que a gente trabalhar puramente apenas as ideias, as metodologias, os objetivos que são incomuns, né? Isso é importante, mas sempre buscar evitar, né? Buscar evitar esse isolamento das práticas pedagógicas, dos encontros. Então, as juventudes, eles têm esses espaços também particulares, né? Que a gente não pode deixar enfraquecê-los também, né? Para que haja também essas dimensões de atuação, de ação, né? E esses espaços, né, como o MS, Moage, Acamp, Combragens, né, que aconteciam, ele é característico desse período histórico, né? Na mesma pesquisa, eu fiz em um determinado capítulo, a gente fez um breve resgate histórico dessas juventudes, né, em nosso estado, né? E para a gente ter ideia, o nosso primeiro registro que a gente tem de juventude espírita aqui no Ceará é da década de 40, né, 1944, né, que a gente vai ter a primeira agremiação, né, assim chamada de jovens espíritas, né, ordenada pelo Manuel Coelho de Silva, né, lá da União da Juventude. E aí depois, em 1948, a gente vai ter José Borges, né, que vai fundar a Mocidade Espírita Cearense, né. Então veja, né, a gente tem esse período de início que foi estimulada, o nosso movimento de juventude aqui, ele foi estimulada pelo movimento da caravana da fraternidade, né? A caravana que passa por todo o Brasil, certo? E a gente vai ter essa grande influência, né, desses companheiros, desses amigos. Leopoldo Machado, que de fato, quando ele passa aqui pelo Estado, né, passa por Fortaleza, ele vai incentivar, né, essa formação. Então, o primeiro grupo de mocidade surge ali em 1930, no Rio de Janeiro, com Leopoldo Machado, e em 44 a gente já começa aqui no Estado, né? E aí, ao trilhar fazer essa perspectiva histórica, a gente consegue perceber alguns retratos, né? E a gente vai ver que essa juventude da década de 40, de 50, de 60, é uma juventude espírita muito focada no trabalho social,
né, na assistência social. É daí que surgem os trabalhos de campanha do quilo, os trabalhos de visita a casas de idosos, a hospitais. Vários desses trabalhos que se iniciam nos centros espíritas são iniciados pelos jovens, né? E a gente vai ter essa característica no nosso movimento espírita aqui no Ceará, que foi a minha delimitação, né? Muitos trabalhos que nós temos hoje consolidados, todos eles surgiram no centro da juventude. Então, esse trabalho de campanha do quilo, de visita a hospitais, todos eles foram idealizados, planejados e executados por jovens nesse período histórico, década de 40, 50 e 60. A partir dos anos 70, ali final dos anos 70, ali 78, 79, a gente vai ter uma outra demanda da juventude, que vai ser a demanda das artes. Então, lógico, os trabalhos da assistência social continuam, mas aí surge o boom da arte aqui no estado, né? E aí a gente vai ter nos anos 80, nos anos 90, os grandes movimentos de arte aqui, com surgimento nas mocidades, do Grupo AME, Grupo Lema, o Riso de Deus, diversos grupos de música, de teatro, de poesia, que surgem ali na década de 80 e, né, passam pela década de 90 também fazendo grandes trabalhos. Então, final de 70, 80, 90, são as ações juvenis voltadas para a arte. E olha que engraçado, uma vez eu estava conversando com o Luciano Klenk, né, que já foi presidente da federação, ele falou assim, já certa vez a gente foi uma luta com o movimento espírita porque a nossa mocidade queria fazer uma camisa. E eles não queriam que a gente fizesse uma camisa, né? Então, uma das primeiras lutas da nossa juventude foi conseguir fazer ter autorização para fazer uma camisa, né, do evento que eles faziam no centro espírita, né? Então, as demandas, elas vão mudando, elas vão né, tendo outras necessidades, né? E aí, a partir dos anos 2000, a gente tem uma nova juventude. Uma juventude que continua com o trabalho com artes, mas é justamente esse período, né, dos anos 2000, 2010 até 2019, 2020, que são as juventudes que produzem os grandes eventos, né, que participam dos grandes eventos, que produzem arte, né, para além da casa espírita, né? Então, esses grandes eventos surgem, né, e acontecem durante esse período de 20 anos, de uma maneira muito intensa, né? O próprio mestre que surge ali no JEP, vai depois toma o corpo do movimento espírita e vai tendo, né, anualmente as suas ações, o MOARGE, depois outros eventos que vão acontecendo nas casas espíritas, nas UDs. Então a gente vai ter agora a nova demanda, que é a do jovem fazer, produzir. E esses espaços de eventos eram propícios para isso, né? Agora, já nos finais desse período de 2019, 2020, né, e aí a pandemia intensifica isso, chega a grande pergunta, né? Qual é a demanda da juventude na atualidade, né? E a gente percebe que meio que essa juventude agora precisa fazer esse movimento de se encontrar. A pandemia ele deu esse freio nas nossas ações, aonde a gente resetou tudo, né? A geração que vinha acompanhando todo esse trabalho é uma geração que ficou congelada, foram fazer outras coisas, né? Ainda estão também em algumas ações, mas é uma geração que se diluiu, né? Devido a essa pausa, busca que teve, devido também às nossas escolhas de estar sempre começando, né? Sempre começando do zero. Isso prejudica muito as nossas ações nesse sentido. Então, é preciso que essa nova geração, né, de juventude possa se encontrar no sentido de, poxa, qual a minha necessidade, quais as minhas demandas? E nós, enquanto evangelizadores, ajudar, mediar, provocar, problematizar, né, compartilhar espaços, né, para que possamos fazer, né, esse novo campo de trabalho, né? Porque a juventude na atualidade, de um modo geral, para além da juventude espírita, né, é uma juventude que busca sentido, né? Busca sentido. A gente vê, hoje em dia está muito em voga aquela série, né, da Netflix, né, que é a adolescência, né, trazendo diversos temas da Incel, Red Pill, né? Então, os jovens eles buscam sentido, significado para sua existência, para essa busca da sua essência. No entanto,
há esse distanciamento também das esferas religiosas, né? Porque muitas vezes, aí nesse contexto contemporâneo, essas instituições, e cabe também isso aos centros espíritas e ao movimento espírita, repensar essas suas práticas, as suas ações, certo? Para que a gente possa acompanhar as demandas do globo, dos novos espíritos, né? Da nossa sociedade, né? Porque há essa busca de sentido pela a juventude na atualidade, né? E a gente vê uma juventude que busca a espiritualidade para além da religiosidade. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 saiu uma pesquisa pelo Datafolha e ela apontou que 15% da população brasileira era irreligiosa, ou seja, não tinha religião. E aí, quando a gente vai fazer um recorte da juventude, esse número aumenta para 25%, né? E muitos desses jovens vão dizer que deixam de frequentar os espaços religiosos, sejam ele qual for, porque não sentem esse acolhimento, essa pertença, esse espaço de diálogo com as suas demandas enquanto ser humano, né? Então, é preciso que a gente ressignifique também as ações e o espaço do movimento espírita para esse novo acolhimento, para que a gente possa ajudar essa nova juventude, né, a entender qual é a sua demanda, o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer, o que ela quer fazer também, né, e a gente fazer como. Né? Então, criarmos esses espaços de acolhimento, esses espaços de pertença. Né? Uma vez eu estava no centro espírita e aí uma pessoa chegou e falou assim para mim: Jânio, você tem que trazer esses jovens da mocidade para trabalhar no centro espírita, a gente precisa de gente aqui na recepção. Aí eu questionei o seguinte: olha, a gente tem que fazer um trabalho para o jovem ele entender que mais do que o centro espírita precisar dele, ele precisa do centro espírita para aprender, para conhecer, para compartilhar, para ter as relações sociais, né, para poder fortalecer a sua moral, a sua ética, os seus relacionamentos, a sua espiritualidade. A gente sabe que o centro espírita depende de cada um de nós para abrir o centro, para poder organizar, para gerir, para coordenar as atividades. Mas muito mais do que o centro precisar da gente, a gente precisa do centro. E isso, ele só acontece quando a gente provoca esse sentimento de pertença, de pertencimento daquele espaço, né? Porque senão a gente leva o jovem para a recepção, por exemplo, e aí ele fica ali uma semana, um mês, 2 meses, depois ele sai. Por quê? Porque ali não tem sentido ainda para ele, não tem significado. Ele ficou porque alguém pediu, porque tem um colega que vai também, ele gosta de ir, porque tem um evangelizador que está naquele dia, ele vai, porque ele gosta de conversar. Mas ainda, né, é preciso que a gente promova uma ação metodológica, um processo educativo, onde a gente possa ver sentido, significado naquilo que a gente faz no centro espírita, naquilo que a gente estuda no centro espírita. Né? Muitas vezes a gente fica estudando coisas só no mundo das ideias. Né? Teoria para lá, teoria para cá, mas, poxa, como é que essa reencarnação dialoga com a minha realidade hoje? Como é que essa questão aqui espírita, que eu estou lendo aqui no Livro dos Espíritos, dialoga com as questões sociais, com a xenofobia, com o racismo, com a LGBTfobia, né? Com a questão do feminicídio, com essas novas demandas de imigração? Como é que isso é visto pelas teorias, né, da doutrina espírita? Kardec não estudou sobre isso ainda, ele não tem uma posição formada. Poxa, mas como é que a gente pode aqui produzir conhecimento? Né? Então, o centro espírita precisa ser esse espaço pulsante para a juventude. Por que acontece muitas vezes? Esse jovem, quando chega aos 16, 17, 18 anos, muitas vezes, aqueles que adentram, por exemplo, no ensino superior, eles começam a ver um distanciamento, muitas vezes, daquilo que ele estuda com o que o centro espírita fala. Né? Com o centro espírita fala. Então, é preciso que a gente aproxime esses conteúdos, aproxime aquilo que a gente estuda, as teorias da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? E a juventude clama por isso, né? Ela clama para poder problematizar essas questões, escutar, aprender. Então esse é o nosso grande desafio, enquanto espíritas, enquanto jovens também, né? De ter a paciência,
né, de ter também esse engajamento. Então, o trabalho com a juventude, ele vai evoluindo, ele vai ampliando, se aperfeiçoando quando conseguimos dar as mãos e buscar, mais do que tudo, fazer com e não fazer para, certo? Tempo é pouco, a gente vai falando. Eu sou professor, falo demais, professor fala demais, aí eu fico com medo de passar demais. Acontece. Estou aqui, gente. Quem estava perguntando por mim, cá estou. E é como diz a voz da minha cabeça: é contigo, Paloma. Yahanes, excelente. Vamos fazer o nosso. Yahanes, perdão, porque na minha cabeça é Yahanes. Pronto. Yahanes, vamos para o intervalo, dar o tempinho para tomar uma água, fazer um refil de cuscuz. Que aí a gente volta com pinga-fogo no cuscuz. Bora, DJ, papoca que já a gente volta. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Esta canção quer aprender como é bom viver. Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Escute a voz do seu coração. Vem se divertir, irmão. O amor está dentro de ti. Só basta você florir. Pra ser feliz, só basta você florir. Venha comigo, cante esta canção. Para a vida, então. Quer aprender como é bom viver? Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Escute a voz do seu coração. Vem se divertir, irmão. O amor está dentro de ti. Só basta você florir. Pra ser feliz, pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, pra ser feliz. Só basta você florir. Só basta você florir. Florir. Pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, pra ser feliz. Só basta você florir. Só basta você florir.
do segundo bloco. E você, para que perdeu? Quem perdeu o primeiro bloco, menino, só tem que dizer uma coisa. Jahanes está aqui com a gente. Ele aqui apresentou sobre a juventude espírita. E você que perdeu também, houve também uma pergunta para você que está no chat. Não adianta botar a resposta no nome do user, não. Tem que botar, no tec, digitar a resposta. Vamos lá para a pergunta. Vamos para a pergunta que vale o brinde. Quem aniversariou essa semana? A dica é uma pessoa muito especial. Bota a resposta no chat. Não adianta fazer nickname com o nome da resposta. Um beijo. Agora, bora pro Pinga Fogo. Eu gostaria de chamar ela, nossa querida Françoise Marie. Parlez-vous, Françoise Marie, que Jahan, écoutez-toi. Menina, é muito francês, para pouco cearês para mim. Que maravilha, né, Paloma? Ô, Jahanes, muito bom ter você aqui. Muito querida ao nosso coração. Já fazem muitos anos que também estamos na caminhada de evangelizar corações. Acho que mais ou menos... Eu também já fui mocidade, viu? Só que era no Francisco de Assis e depois Lar dos Humildes. Então, faz pouco tempo. Foi ontem. Ontem. E aí a gente vê, a gente se encontra, a gente percebe o quão é importante evangelizar. E a gente vê que essas crianças que hoje já são adultos, que hoje trabalham conosco na seara espírita. Mas lá vai a pergunta. É a pergunta de uma jovem, me botou para pensar semana passada. Ela olhou para mim e disse assim, eu digo assim, eu oferecendo que as pessoas começassem a trabalhar, convidando o pessoal do ES de Jovem, o pessoal da Mocidade, porque na nossa casa tem ES de Jovem, né? É um projeto que já vai, é o segundo projeto ES de Jovem dentro da nossa casa, segunda turma. A primeira, os meninos já estão no EAD 3, para você ter uma ideia. E a gente vê que a juventude é o nosso futuro, mas ela me botou para pensar, vamos lá. Ela disse o seguinte, tia Fran, que lá todo mundo me chama de tia Fran, já peguei, já me acostumei, sabe por que não tem jovens na casa espírita? Ela me questionou, eu digo assim, diga, dê sua opinião. E ela foi e disse, porque quando a gente entra nos cursos, seja ESD, seja o que for, dentro da casa espírita, as pessoas mais maduras, mais velhas, não nos dão vazão, não respeitam a nossa opinião. E aí é complicado, porque a gente quer falar, a gente quer colocar as nossas ideias, e as pessoas não ouvem, porque somos jovens, e aí acham que a gente não tem maturidade suficiente para colocar os nossos questionamentos ou impor as nossas opiniões. E aí não nos levam a sério. Isso aí faz o quê? Com que as pessoas se afastem, né? Detalhe, a doutrina espírita, a gente não está atrás de adeptos, mas é tão bom a gente ver uma criança nossa, evangelizada e trabalhando dentro da casa espírita. Para mim, isso é uma grande felicidade, né? E eu te pergunto, como resolver? A gente tem ferramentas para que a gente possa desenvolver uma consciência maior entre os dirigentes das casas espíritas, para que a gente possa colocar esses jovens para trabalhar. Porque eles querem trabalhar, mas tem que ter oportunidade. Prazer em ver, Fran. Certo, bastante tempo, né, que a gente se encontra pessoalmente, mas, assim, das visas de trabalho, gratidão pela pergunta. Olha, eu acho que isso passa também muito pela forma como a gente encara a aprendizagem dentro do centro espírita também, sabe? Eu acho que é preciso que o centro espírita faça um movimento para rever as suas metodologias, os seus recursos, a sua didática. Você estava falando aí, eu estava me lembrando muito de um autor, um educador português chamado José Pacheco, e aí ele tem uma frase que eu gosto muito assim, de colocar para dialogar, que ele fala o seguinte, que ele falando da escola, mas a gente pode trazer um pouco também para o centro espírita.
ele fala assim que a gente tem escolas do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. Então, isso não dá match, né? Não dá match. Então, é como se a gente tivesse um pouco isso também nos centros espíritas, né? Os centros espíritas ainda no século XIX, os trabalhadores no século XX, e essa juventude, esses novos trabalhadores, como eu estava, né, como eu coloquei na minha fala, com essas novas demandas, essas novas problematizações, eles estão nesse século XXI. Então, é preciso que a gente reveja metodologias, recursos, didática, para que a gente possa ter esse acolhimento maior dessas dúvidas, dessa juventude, né? Abrir esses espaços de diálogo, porque por muitas vezes aqueles que têm mais experiência, né, que têm mais tempo de experiência, pode ver o jovem como se fosse aquele que quer tomar o espaço. Às vezes confunde muito a questão de você só ter a experiência, isso é suficiente. E não é, né? As teorias, elas vão se aperfeiçoando, elas vão mudando também, elas vão se ressignificando. E essa juventude, ela traz isso também com a gente, né? Então, acho que passa também um pouco por isso. Eu senti muito isso, Fran, na época que eu entrei na faculdade, e tinha algumas pessoas no centro espírita que falavam, a gente não podia abrir a boca, que as pessoas sentiam assim, tipo, como se a gente quisesse tomar lugar das pessoas, sabe? Como se a gente quisesse, tipo assim, só porque estava fazendo faculdade, na época da graduação, não estava sabendo de nada, né? Mas ali as pessoas, a gente podia fazer um comentário assim, não, mas o Kardec disse isso aqui, mas lá no século XIX, a gente fazia assim, mas lá no século XIX se pensava assim, como é que ele falava um negócio desse? Aí a pessoa, vixe, só porque está fazendo faculdade, está perguntando isso, aí se eu não tivesse aquele significado para mim, eu tinha pegado a minha mochilinha e saído fora. Né, como a gente diz no popular. Então, é preciso a gente rever essas nossas falas, né, ressignificar também como esse conteúdo é trabalhado. O trabalho que a gente faz no Liga Jovem Espírita, né, que é o canal, os podcasts, a gente tenta trazer os conceitos espíritas dialogando com o mundo geek, por exemplo, com os filmes da Marvel, da DC. A gente traz séries para poder dialogar, poxa, como é que Cristo tem relação com o super-homem, como é que a gente pode discutir a questão da evolução dos grupos éticos, a questão da liberdade e o filme Pantera Negra, tá entendendo? Então, a gente precisa dar uma renovada também como a gente faz essas abordagens, certo? Os métodos que a gente utiliza para a gente poder acolher melhor a juventude, porque como você disse, né, o jovem ele tem essa sede, ele quer participar. É interessante a gente ver a metodologia até mesmo do EJE. Em conversa com a Iraci, certa feita, nós nos unimos, coordenação de estudo com coordenação de evangelização, somos bem unidinhos, é assim, ó, bem unidinha, para que ande todo o trabalho de evangelizar a criança, tirar o adolescente e colocar no EJE, no caso, no EJE, né, de uma forma agradável. E você tocou num ponto nevrálgico, que é adaptar as aulas para que haja um interesse maior. Né? Então, a gente vê que essas aulas, o que a gente fez? É uma sistemática que a gente utilizou. Pegou duas meninas, que eram as duas que se sobressaíam, que a gente viu que tinham condições de lidar, e elas estão dando aula para a juventude de uma forma diferenciada e está funcionando muito bem. Eu acho que o que tu falaste tem muito, adorei a tua fala, também quando você disse, a gente sai do século XIX, né? Muito bom. E aí eles estão extremamente inteligentes, extremamente, vamos dizer, muito mais treinados na parte de informática, né? De estar muito antenado nas redes sociais, e tem que motivados exatamente para ver que a gente tem uma juventude diferenciada de outra época, né? Eu tenho certeza que o Leopoldo Machado, como foi fazer as mocidades na época, né, tinha uma dificuldade, e hoje são outras que a gente está adentrando, né? É um mundo diferente, são diferentes
abordagens que a gente tem que ter. E essas abordagens estão sendo feitas, sim, mas a gente quer solucionar. E esse encontro, essa que tu falaste, que a gente ainda está no século XIX, né? O estudo está no século, mais ou menos, eles avançado. É complicado, porque eles querem pesquisar na mesma hora. Isso aí incomoda os mais velhos, eles ficam incomodados com esse desenvolver tecnológico, né? Então, na sala do EG Jovem, eles podem, sim, acionar o celular para pesquisar, para estar antenado, para trazer as respostas, para colocar de uma forma mais leve. E há um aprendizado muito grande, viu, Jarranes? A gente vê que essa troca que tu falaste, ela é necessária para que haja um processo de mudança que a gente tanto quer. E a gente vai aprendendo junto, né? Uma vez eu estava fazendo um estudo, né, sobre Paulo, as cartas de Paulo, né? E aí a gente fazendo as leituras e aí fazendo a análise de contexto histórico, a linguagem, cultura e tal. E em determinada carta que a gente estava lendo, veio uma citação de Paulo, que a gente lia na íntegra, né? E aí uma menina chegou assim, Jane, peraí, essa fala de Paulo aqui, ele está falando isso das mulheres, né? Aí a gente assim, poxa, de fato, Paulo aqui, ele deu uma escorregada, mas peraí, vamos analisar o contexto histórico de Paulo, como é que a mulher era vista na cultura hebraica naquela época, o que é que já evoluiu, o que é que ele falava, apesar de ainda ser machista, mas o que era o que é que já tinha de evolução do pensamento da época, que a gente tem que ver o personagem dentro do seu tempo, né? Uma coisa é Paulo no mundo antigo e a gente vê Paulo se fosse hoje, né? Então, a gente precisa abrir, porque quando o jovem ele pergunta, às vezes a gente fala assim, não, vamos discutir isso, não, isso aí vamos deixar para depois. Então, isso às vezes frustra muito a juventude, né? De você não dar esse espaço para essas falas, para as perguntas. E aí isso vai sufocando, vai deixando. Né? Esse formato que você falou de fazer a pesquisa, né? De você... hoje é tudo muito rápido. Na escola, só para terminar essa minha fala, quando a gente vai para a educação infantil, por exemplo, né? Na educação infantil você vai ver tudo muito dinâmico, é muito lúdico, muito artístico, a sala é toda colorida, é tudo feito em rodinha, aí tem o momento do soninho, aí come, aí deita, contação de história, toda aquela aprendizagem em movimento, né? Fazendo. Aí a criança ela vai para o ensino fundamental. Aí ela vai no ensino fundamental, aí o primeiro ano ainda tem aquele quê de educação infantil, o segundo, mas a partir do terceiro ano ele já fica em cadeira que não é mais rodinha, é fileirada. A sala agora é toda fechada, branca, não pode sair, eu deixo de ter um nome, agora eu sou um número. Aí você percebe a mudança, né? E aquilo ali vai sendo frio, vai engessando. Às vezes a nossa transição dos jovens na casa espírita é um pouco assim também, né? Quando você falou aí do ERG Jovem, né? Como fosse essa transição? Porque o jovem ele sai da mocidade e aí fala assim, bicho, eu vou para onde? Agora. Aí, não, tem um estudo. Aí quando ele vai para o estudo, aí ele fica numa roda, não tem aquela alegria, não tem aquela música, não tem o pessoal chegando e batendo e fazendo aquele sinal e conversando, aquela coisa toda, aquela coisa muito parada, muito séria, ninguém pode... o silêncio é uma prece, aquela coisa, aí ele vai vindo aquilo dali, poxa vida, era tão legal na época da mocidade, né? Então, assim, como é que a gente faz essa transição, como é que a gente também renova, né? A gente precisa também dar uma renovada, né? Então, são coisas que a gente aprende junto, né? Chamando-os para poder eles darem as suas sugestões e construirmos novas possibilidades, né? Superar esses desafios. É contigo, Paloma. Gente, que noite linda, né? Pensa como a gente compartilhou sobre a juventude espírita. Lembremos que antes de finalizar a nossa noite, que a juventude espírita é o futuro do movimento. Então, que tal você cuidar da sua juventude dentro de você e também daquela juventude que começa na mocidade, na evangelização. E aí você colherá frutos, o movimento colherá frutos. Que é lindo ver a juventude aprendendo cada vez mais sobre esta doutrina de amor. Vamos para a nossa prece final. E agora eu gostaria de chamar a nossa querida Elis,
que lembra tanto a minha tia Jandira, minha professora querida, que me dava bolacha pedagógica e tinha paciência de monge comigo. Vai, Elis! Vamos lá, Paloma, Deus abençoe a tia Jandira, onde ela estiver. Vamos agradecer, né? Boa noite, linda. Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos reunidos em teu nome e pela oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita, sobre a juventude. Quando a gente fala de juventude, o nosso coração se alegra. E é essa alegria que nós desejamos partilhar. E desejamos pedir também por todos aqueles que se dedicam, direto ou indiretamente, a essa tarefa, para que possam perseverar, porque as sementes um dia irão se tornar frutos e florescer. Ampara todos aqueles que estão aqui conosco, sintonizados, nosso amigo Jaanes, toda a equipe do Cuscuz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Lembre-se, gente, mês de abril, repleto de novidades. Hoje começou com a pergunta. Na próxima quinta vem mais uma, vem mais outra. E fiquem antenados conosco, sintonizados. A prece essencial e bebam bastante líquido também. Porque o outono chegou, e o outono é sempre igual, as folhas caem do quintal. E aí eu vou varrendo, e vamos que vamos. Até isso. Tchau, até a próxima quinta.